Vamos começar a aula de hoje analisando um pouco sobre as plantas, sobre os vegetais. Vamos entender o reino plantae, ou reino plante, como alguns chamam. Vamos entender um pouco sobre o estudo dos vegetais, que é chamado de botânica. Então, para começarmos, temos que analisar as características gerais desses indivíduos desse reino. Então, vamos começar nossa aula de hoje analisando cada característica, desde o conteúdo celular até mesmo a formação de suas estruturas. Então, antes de mais nada, devemos caracterizar esses vegetais como seres eucariontes. O que seria um ser em si eucarionte? Seria um ser que possui carioteca, uma membrana que envolverá o material genético desse indivíduo para que, além de protegê-lo, deixe-o organizado. Então quer dizer que todo indivíduo do reino Plantae ou do reino Plantae, ele tem o seu material genético organizado ao centro do núcleo e delimitado por uma membrana chamada carioteca. Outra característica básica desses indivíduos é que eles são pluricelulares ou multicelulares. Os seres que são pluricelulares são formados por mais de uma célula. São seres que possuem tecidos bem divididos e sua estrutura é mais complexa do que os indivíduos unicelulares, que são indivíduos que possuem somente uma célula. Os indivíduos que possuem diversas células vão ter células responsáveis para determinadas funções. E o conjunto dessas células vão formar tecidos. Cada tecido responsável por uma situação que ocorra dentro do organismo. Então, são duas características básicas. Mais uma, podemos incluir nessa lista o autotrofismo, devemos admitir que todos os seres incluídos no reino Plantae são autotróficos ou autótrofos. Esses seres são fotossintetizantes, ou seja, eles realizam a fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Para obtenção de energia, realiza-se uma reação química conhecida como fotossíntese. Essa fotossíntese é essencial para que esse indivíduo venha a se reproduzir a nível celular ou até mesmo a nível macroscópico, certo? Ou até mesmo a desempenhar suas atividades cotidianas. Então, sobre a célula vegetal, já que a gente está nesse esquema falando bastante sobre a parte citológica, vamos analisar a célula vegetal. A célula vegetal ela possui todas as estruturas iguais às de uma célula animal. Porém, existem três que vamos separar e vamos analisar com carinho, vamos dizer assim. A parede celular, que é uma membrana que irá revestir a membrana plasmática. Então vejam, um delimitador que vai impossibilitar a saída do líquido intracelular para o meio externo. Então a parede celular servirá para isso. E aí nós temos duas organelas muito importantes. A primeira é o vacúolo, que serve para armazenar água. Em períodos de seca, o vacúolo armazena a água que foi absorvida durante o período de chuvas e a parede celular impede essa saída dessa água. Então, vamos ter que um vegetal, ele possui o vacúolo para armazenagem de água e a parede celular para impedir a saída dessa água dentro do corpo celular. Outra organela celular extremamente importante nos vegetais é o cloroplasto. O cloroplasto em si, ele é responsável pela reação que conhecemos como fotossíntese. A fotossíntese é a produção do alimento na planta, a produção da sua própria energia. E ela vai ser de suma importância, já que os vegetais eles são seres autótrofos, beleza?
Então, a partir disso, a gente pode analisar não somente os cloroplastos. Existem diversos tipos de plastos, como o amiloplasto, o etioplasto, o elaioplasto, o cromoplasto e o leucoplasto. Porém, o interessante no vegetal será somente o cloroplasto, beleza? Então, a partir disso aí, a gente já tem uma ideia de como funciona a reação de obtenção de energia desse vegetal. Então, analisando um esquema simples de obtenção de energia vegetal, nós vamos ter que a fotossíntese ela é uma reação que necessita de alguns, vamos dizer assim, pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos, professor? Primeiro, nós precisamos, em forma gasosa, de gás carbônico. Nós vamos precisar do gás carbônico que está na atmosfera para ser absorvido pelo vegetal, junto com a água que está no solo, certo? E o cloroplasto vai fazer o resto do trabalho. Como? Obtendo a luz solar como fonte de energia, esse material vai ser utilizado para quê? Para formar glicose. Glicose é essa que vai ser fonte de energia do vegetal. E nós humanos utilizamos também a glicose diariamente, quando vamos correr, quando vamos estudar, quando vamos trabalhar. Todas as atividades diárias precisam de uma fonte de energia. E essa fonte de energia é a glicose, um carboidrato simples. Esse carboidrato é absorvido por nós na alimentação. Já nos vegetais, ele é sintetizado durante a fotossíntese. Então vejam, graças à absorção de gás carbônico, de água e uma reação de fotossíntese, uma reação que é proveniente de energia da luz solar, nós vamos ter a formação de glicose, de água em estado gasoso, que vai ser liberado pelos estômatos. Depois a gente vai ver direitinho que é um estômago. E após essa liberação, também há a liberação de oxigênio na atmosfera. Esse oxigênio vai ser liberado e vai começar o que nós chamamos de ciclo do oxigênio, que existe, que nós somos tão cobrados em vestibulares sobre ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, e a gente vai dar uma analisada bem rápidazinha sobre isso. Então, a partir daí, nós temos uma ideia de como funciona a fotossíntese.